Assustou o pessoal, disse eu. Rapaz. Bom, a primeira prova que todo mundo que trabalha com dados eu acho que deveria fazer, até para você ter uma visão mais abrangente, eu acho que tinha que ser a DP900, que é a Microsoft Azure Data Fundamentals. Então, uma provinha bem... Eu diria que o nível das questões é baixo, até pelo fato de ser uma prova de fundamentos, só que ela é uma prova muito abrangente. Então, o conteúdo é muito vasto, porque ela cobra sobre dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, sobre conceito de banco de dados. Então, falar sobre tabela, coluna, linha, relacionamento, conceito de transação e concorrência, normalização de banco de dados, primeira forma normal, segunda, terceira, quarta, sobre os serviços de dados, de bancos de dados na nuvem. Então, falar sobre Azure SQL Database, Managed Instance, SQL Server rodando em máquina virtual, NoSQL, pergunta sobre blob, storage, arquivo, file table, sobre Cosmos DB, pergunta sobre APIs, modelos de consistência, sobre casos de uso, quando que você utiliza um banco relacional, quando que você utiliza o NoSQL, tipos de bancos NoSQL, né, se é chave-valor, documento, se é grafo, se é vetorial. Eu lembro que pergunta também, até na parte de SQL, algumas coisas sobre índice, pergunta sobre a parte de processamento de dados também. Então, pergunta sobre Massive Parallel Process, sobre Azure Synapse Analytics, Databricks. Fica Azure Batch, assim, mas não vai pedir para você implemente algo no Azure Batch, né? Vai pedir alguma coisa, você vai falar, aqui você usaria o Azure Batch, né? Sim. Aí cai pergunta sobre batch e streaming, diferença de um e de outro, quando que você utiliza um, quando que você utiliza outro, e ainda cai Power BI. Então cai algumas questões de tipo de visualização, relacionamento, algumas funcionalidades. Então é uma prova, assim, relativamente grande, né? Questão de conteúdo, né? Apesar das questões não serem muito difíceis. Cai conceitos também, tipo o que é ETL e o que é ELT, né? Sim. Então, mas é uma prova que é legal porque eu acho que abre um pouco a mente, né? Quem já trabalha há bastante tempo na área de dados, eu acho que até pode pular essa prova porque acaba sendo muito básica. Mas para quem ou está começando agora, ou é a primeira prova de certificação que você vai fazer, talvez você começar por uma prova mais fácil, eu acho que vai te dar um pouco mais de confiança para você fazer, né? A chance de você passar é bem maior. E você se sentir um pouco mais confiante para fazer as provas mais de nível Associate e Expert. São provas com nível um pouco mais acima, né? A gente avançando agora para as provas de Associate, a gente tem a PL300, que é o Microsoft Power BI Data Analyst. Então é uma prova, como o nome já fala, analista de Power BI. Então você já imagina qual o conteúdo da prova. É Power BI Deep Dive. Não é tão Deep Dive, mas assim, é bem mais aprofundada a parte de Power BI do que as outras provas, né? Então ela vai cair sobre como que você conecta no Power BI, tipos de fonte de dados, credenciais, níveis de privacidade. Vai cair sobre questão de você criar parte do Power Query, né, de transformação. Como é que você visualiza dentro do Power Query, né, o perfil dos dados, que é aquele histograma lá que você consegue ver, identificar erro na carga, avaliar estatísticas dos dados, inconsistências, erros de importação de Excel, importação de banco, importação de API, importação de arquivo, de lista de arquivos dentro de uma pasta, né? Parte de transformação, agrupamento de dados, mesclagem, parte de merge, de consulta diferente de união, né? Tem a parte de modelagem de dados, então vai perguntar um pouquinho sobre fato e dimensão, cardinalidade, dimensão de direção de filtro cruzado, propriedade de tabela e coluna, role-playing dimension. Entra a parte de DAX, criação de medidas de agregação, calculate, medidas de time intelligence, né, que é same period last year, year to date, então todas essas medidas aí.
Cai algumas coisas de otimização, então remover dados desnecessários, identificar e melhorar medidas e visuais com desempenho satisfatório, e também a parte de visualização e análise de dados, né? Então a parte de visuais apropriados para cada determinado cenário, formatação condicional, configuração de segmentação de filtros, melhorar a usabilidade, tema mobile, configuração de indicadores, bookmarks, dicas de ferramenta, navegação, interação, parte de clustering, visuais de IA, parte de agrupamento de dados, né? E também a parte de gestão de Power BI. Aí vai entrar a parte de configuração de workspace, permissões, como é que você faz uma publicação, como é que você configura uma assinatura, um alerta de dados, como é que você configura as roles, né, dentro de cada workspace, nível de acesso, RLS, rótulo de confidencialidade. Então é mais ou menos isso que cai na prova de PL 300, tá? Assustou o pessoal, Dirceu. Rapaz. É isso que cai na prova. Na DP 600, vocês acham que faz sentido continuar entrando mais no detalhe ou tentar dar um resumão? Não, acho que é válido. Tá, vamos falar um pouquinho da DP 600, que é a prova de... Na verdade, o nome da prova é Implementing Analytics Solutions Using Microsoft Fabric. Então, como eu falei, é uma mistura, né, de engenheiro de dados com engenheiro de analytics, não, analytics engineer. Então, a ideia da prova é você fazer o planejamento de um ambiente de análise de dados. Então, você conseguir recomendar... Você quer ir mostrando na tela aí, Dirceu? Pode ser. Deixa eu ver se eu acho o conteúdo dessa prova aqui, DP600. Eu mandei aqui no chat, Dirceu. Você tem ela aí já? Guia de estudo do exame DP600. Pode ser. Show. Deixa eu ver se esse aqui tem mais ou menos as... legal. Esse aqui acho que até tem mais coisas do que eu tava botando. Deixa eu compartilhar na tela aqui. Deixa eu aumentar aqui e dar um zoom. Show. Então essa aqui é a prova DP600, é a prova de Fabric Analytics Engineer Associate. Só descer mais um pouquinho. Lembrando que aqui é a parte de você fazer a avaliação prática, então esse é o simulado oficial da Microsoft. Como a gente falou, são questões mais básicas. Então assim, é aquele negócio, se você não está passando nesse simulado, nem vai fazer a prova. A partir do momento que você está batendo 80%, 90%, aí acho que você está um pouco mais preparado, entendeu? Que essas questões aqui não são iguais às questões da prova, na verdade são bem mais fáceis, né? Deixa eu pegar aqui aquele guia que você tinha mandado. Você tinha mandado um outro guia que eu acho que tinha mais questão. Deixa eu ver se é esse aqui. Esse aqui é legal. Então, o que cai na prova, pessoal? Deixa eu ver... ele serve para identificar requisitos de uma solução, incluindo componentes, recursos, desempenhos e SKUs de uma capacidade. Recomendar configurações no portal de administração do Fabric, escolher o tipo de gateway, né, que você vai utilizar, se você é gateway pessoal ou gateway enterprise, que 99,9% dos casos vai ser sempre o gateway enterprise, o pessoal raramente você vai utilizar, a não ser que você realmente não tenha acesso para poder instalar, né. E a parte de você criar um tema, né, de relatório, também um recurso interessante. E aí a gente tem a parte de implementar controles de acesso, né, que é a parte de você gerenciar as permissões, as roles que você pode configurar a nível de workspace. Parte de compartilhamento de dados para workspaces, lakehouses e data warehouse, que chamamos de armazéns. Gerenciar rótulos de confidencialidade nos modelos. Definir configurações de workspaces habilitadas para a capacidade do Fabric, né, que eu chamo de malha aqui. Gerenciar as capacidades do Fabric e definir configurações de capacidade. Aí tem a parte do ciclo de vida, né, que é a parte de controle de versão dentro de um workspace. Parte do PBIP, que é um novo formato, novo relativamente, né,
é um novo formato aí de arquivos do Power BI específicos para você trabalhar com desenvolvimento. Porque até então, né, a gente sempre utilizou o PBX, que era um arquivo binário compactado que tinha tanto os metadados quanto os próprios dados que são exibidos no relatório. Então, era normal você ter um PBX de 1 GB, 2 GB, 500 megas, porque ele tinha os próprios dados ali, eles estavam dentro do arquivo do relatório. Era até um possível problema de segurança, porque a partir do momento que você tem esse PBX, né, que tem os dados juntos, se você pega esse PBX e manda para alguém esse arquivo vaza, a pessoa está não só com os metadados, ela está com o próprio dado também do relatório. Agora o PBIP, ele é um formato que ele não é um binário, ele na verdade ele é algumas pastas com alguns arquivos, tudo no formato pode ser o TMSL, que é o TIMSDO, que é um JSON, ou pode ser o TMDL, que é o chamado de TIMDO, que é no formato de YAML. E os dois são arquivos texto, então você pode abrir com um VS Code da vida, com um bloco de notas, e você vai conseguir ali editar os relatórios, né, os objetos nesse formato de arquivo. E como ele não tem o dado, ele só tem o metadado, geralmente eles são bons para versionamento, por isso até que foi criado, né, esse novo formato. E também a vantagem dele é que ele facilita pelo fato do dado não ir junto com o relatório, então fica bem pequenininho o tamanho do arquivo, né? Também tem a parte de planejar e implantar soluções de implantação, né, que é a questão do Deployment Pipelines, que é o CI/CD dentro do Power BI. A parte de análise de dependências de downstream, de Lakehouse, Data Warehouse, fluxo de dados e modelos semânticos, que é basicamente você conseguir, no próprio Power BI, né, tem a linhagem de tempo ali, de linhagem de dados, e você consegue medir o impacto de uma alteração. Então, se por exemplo, sei lá, fizer uma alteração em um relatório, em um modelo semântico, quais os relatórios ou itens do Fabric que são afetados por isso. Tem a parte de gerenciar modelos semânticos utilizando o XMLA, que é um endpoint que você pode utilizar código C# para poder programaticamente conseguir fazer alterações e automações em modelos do Power BI. Então, você pode pegar lá um script .NET, conectar no modelo do Power BI utilizando esse protocolo e, sei lá, quero criar um script que ele vai criar uma medida em todos os meus modelos do Power BI do meu ambiente inteiro. Você consegue fazer isso com o XMLA. E também a parte de você utilizar arquivos reutilizáveis, no caso do PBIT, que é o Power BI Template. É um arquivo que já existe há muito tempo esse formato, que é basicamente para você criar um arquivo que basicamente ele vai ter ali somente o metadado, não vai ter o dado. É muito parecido com o PBIP, né? Na verdade ele é o pai do PBIP, digamos assim. E também arquivos de fonte de dados, que é o PBIDS, que é o de Data Source. E tem a parte também de preparar e servir dados, né? Que você consegue também criar a parte de você fazer a ingestão desses dados utilizando um pipeline de dados, fluxo de dados ou notebook, criar e gerenciar atalhos, né? Que são os shortcuts do Fabric, que você consegue integrar o Fabric com dados externos sem ter que você movimentar o dado, você tem que duplicar a informação. Parte de você criar views, criar funções e procedures, né, dentro do Lakehouse ou do Warehouse, e você conseguir criar novas colunas e tabelas dentro do Lakehouse e Warehouse. Tem a parte do cópia de dados, que a gente está falando do copy, né, do Data Factory dentro do Fabric. Então você consegue escolher se você vai utilizar primeiro o Lakehouse ou o Data Warehouse, cada um tem seus prós e contras. Se você vai copiar esses dados utilizando um pipeline, um fluxo de dados ou um notebook. Então tem as diferenças, né, os cenários de uso de cada um dos três. Pipeline de dados basicamente é o Data Factory, né, então é uma ferramenta low code de arrastar caixinha, igual a gente tinha no Integration Service, para você fazer tanto a cópia quanto a movimentação e a transformação dos dados. O fluxo de dados é o Dataflow Gen 2, que é basicamente um Power Query online, né, que você tem no Power BI, só que você consegue rodar ele web e o resultado da transformação você joga numa tabela, seja no Lakehouse ou no Data Warehouse. E o notebook é código PySpark, né, um Python rodando dentro ali do cluster Spark do Fabric.
Tem a parte de cópia rápida do fluxo de dados, né, que você consegue ter tipo um wizard fácil de você conseguir rapidamente criar isso. E também tem a parte de você agendar os pipelines, né, agendar os fluxos de dados e notebooks. Parte de transformação, caraca, é muita coisa. Tentar resumir aqui. A prova é grande. Tem a parte de limpeza de dados, você implementar a parte de um modelo estrela, né, que é o Star Schema, que é o modelo ideal para trabalhar com parte de engenharia de dados. Dimensões lentas que ele está falando é Slow Changing Dimension, tipo 1 e tipo 2, que são as mais utilizadas, né? Que é você ter um dado que é modificado ao longo do tempo e você tem esse histórico dessa informação. Implementar tabelas de bridge, que são as tabelas de pontes, para um lakehouse ou um warehouse. Desnormalizar os dados, que é muito comum, né, no processo de engenharia de dados, você pegar um monte de tabela espalhada e tentar juntar essas tabelas para reduzir a quantidade de joins, fazer agregação e desagregação, mesclagem e união de dados, identificar e resolver dados duplicados, ausentes e nulos, converter tipo de dados utilizando o SQL e o PySpark, e também a filtragem de dados. Tem muita questão também relacionada a desempenho, né? Tanto utilizando o Dataflow, Gen 2, notebooks e consultas SQL. Então isso é uma coisa que cai bastante. E também melhoria de desempenho em notebooks, utilizando arquivos Delta. Que aí tem o vOrder e tem o Vacuum, né? E também o Optimize, que são os três principais comandos assim para quem trabalha com Spark, de você conseguir otimizar o desempenho. E por fim dessa prova aqui, caraca, é muita coisa. Tem os modos de armazenamento, o modelo Import, Direct Lake, Live Connection e Direct Lake, que é o modo novo. Quando que você vai utilizar o Tabular Editor e o Dax Studio. Quando que você vai implementar um Star Schema ou um Snowflake. Relacionamento, tabelas e relacionamentos N para N. Escrever cálculos que utilizam funções DAX como iteradores, filtragem de tabelas, janelas, né, e funções de informação. Os calculation groups, que são os grupos de cálculo. Quando que você vai utilizar aquele formato de armazenamento do workspace, né, que tem o pequeno e tem o grande. O pequeno é até 10 GB, é o que você vai utilizar. Acima de 10 GB, se você tem um conjunto de dados com mais de 10 GB, você vai utilizar o formato grande. O formato grande ele é otimizado para volumetria maior. Por que você não sempre utiliza o grande? Ele tem algumas limitações, como por exemplo, se tiver num workspace utilizando o formato de armazenamento grande, você não consegue baixar o PBX de volta, por exemplo. Além de algumas outras limitações. Parte de segurança de RLS, né, que é segurança nível de linha, e o OLS, que é segurança nível de objeto. E como é que você faz para validar se o RLS que você criou ou o LS está sendo aplicado. Parte de otimização, como é que você implementa ali com o Performance Analyzer no Power BI Desktop, como é que você melhora o desempenho de DAX com o DAX Studio, como é que você faz otimização utilizando o Tabular Editor 2. E uma das formas de otimizar é utilizando a atualização incremental e também as tabelas híbridas. São duas formas legais de você também reduzir esse tempo. Parte de análise exploratória, está acabando já. Tem a parte de implementar análise descritiva e de diagnóstico. Então, cai na prova os tipos de análise, tá? Para você entender descritiva, prescritiva, diagnóstica, acho que são 5 ou 6. Aqui tem só 2, mas tem mais. Na verdade tem aqui. Descritiva, diagnóstico, prescritiva, preditiva, e um visual e dados de perfil. E como é que você faz para consultar dados utilizando SQL? Então, como é que você consulta um lakehouse, um data warehouse, e como é que você consegue também se conectar com conjunto de dados utilizando o XMLA Endpoint. Então, só isso aí é a prova DP600.